Bem-vindos ao curso de Estatística Multivariada. Este curso eu vou gravar as videoaulas desse livro, é a terceira edição do meu livro Estatística Multivariada, publicado pela Universidade Federal de Lavras, pela editora UFLA. E este livro ele contém o seguinte sumário: uma lista de tabelas, lista de figuras, obviamente, álgebra vetorial e matricial, que vai ser o primeiro tópico que eu vou falar. Vou começar com álgebra vetorial. Eu devo fazer aulas curtas, falar primeiro sobre a álgebra vetorial inicial, depois produto interno, depois comprimento em ângulo. Praticamente cada sessão eu vou fazer uma aula, até chegar à ortonormalização de Gram-Schmidt e aplicações. Álgebra matricial, com operações elementares, matrizes especiais, etc. Teorema do valor singular, potência de matriz simétrica, derivadas vetoriais e matriciais. Introdução e conceitos básicos da estatística, falar sobre variáveis aleatórias, estatísticas descritivas, esperanças, distâncias, variâncias generalizadas e aspectos geométricos, distribuições multivariadas, em que aqui a gente fala bastante sobre a normal, principalmente, mas de outras distribuições, da parte multivariada das distribuições, algumas propriedades, transformação de variáveis multivariadas, distribuições amostrais multivariadas, onde a gente vai falar da Wishart, da T2 de Hotelling, das distribuições de formas quadráticas, que é um tópico muito especial, que está visto com muito detalhe aqui, distribuições de distâncias, inferências sobre vetores de médias. Nós vamos falar principalmente sobre o enfoque dos estimadores de máxima verossimilhança, dos testes de razão de verossimilhanças, e também vamos falar sobre proporções multinomiais, que é um tipo de média para distribuições multinomiais. Teste de hipótese sobre matriz de covariância, vamos falar do mesmo jeito, igual nós falamos para a média, que seria a estatística básica multivariada. Os testes de independência, felicidade, de simetria compostas. Eu não vou ficar falando todos os detalhes aqui, porque a gente vai ver isso ao longo das nossas videoaulas. E para várias covariâncias de várias populações, como teste de independência de Bartlett, etc. Então, vou falar sobre inferência sobre vetores de duas médias populacionais, mas antes eu acrescentei um novo capítulo, porque não é exatamente essa edição que eu vou falar, está programado para ser a quarta. Vou falar sobre inferência sobre variância generalizada, um capítulo esse que eu criei. Depois, sim, inferência sobre vetores de média de duas populações para comparações emparelhadas e independentes, inclusive o problema de Behrens-Fisher, a MANOVA, os principais testes e um pouquinho sobre comparações múltiplas, análise de agrupamento, os métodos, as medidas de similaridades e proximidades e os agrupamentos hierárquicos. Componentes principais, os testes, a inferência, todo o processo, como funcionam os componentes principais amostrais e populacionais, análise fatorial exploratória, os testes envolvidos, a parte de inferência também, ao final, análise de correlação canônica, que é quando você quer correlacionar dois grupos de variáveis, e análise discriminante. Então, esses serão os métodos de classificação para duas e para mais de duas populações. Esses serão os conteúdos abordados. Nessa aula agora, eu vou começar com a parte de álgebra vetorial e matricial, vou fazer essa primeira aula, que é o nosso primeiro capítulo. Hoje nós estamos em 22 de setembro de 2023. Então, esse capítulo aqui tem um sumário geral. Eu devo falar de uma introdução geral do capítulo de álgebra vetorial e matricial, e vou falar essa primeira parte. E vou quebrar em várias aulas, como produto interno, comprimento, ângulo e distância, tudo separadinho. Então, fazer aulas mais curtas. Então, vamos para a primeira parte aqui desse capítulo de álgebra vetorial e matricial. Introdução. A análise multivariada, ela envolve duas ou mais dimensões, E essas dimensões são as variáveis que a gente mede ao realizar uma pesquisa ou um levantamento amostral, um experimento ou um levantamento amostral. E ela é mais bem apresentada, essa análise, quando nós consideramos as representações matriciais ou vetoriais. A notação não só fica mais concisa, mais simples, mas a exposição dos métodos se torna mais clara e
facilitada. Isso é um ponto muito importante. Então, se a gente não usasse essa ferramenta, nós teríamos muita dificuldade de apresentar os métodos multivariados. As técnicas multivariadas estão estreitamente ligadas à álgebra matricial e vetorial. O intuito desse capítulo é apresentarmos alguns elementos de álgebra matricial e vetorial para proporcionar uma pequena revisão dos principais teoremas e propriedades. Nós não vamos aprofundar em demasia nesse tópico, porque tem livros e tem cursos específicos disso aí. Mas nós vamos falar dos principais métodos essenciais para o entendimento desse curso. Em alguns teoremas, nós não apresentaremos as provas, porque isso está feito em diversos livros e nosso objetivo é apresentar as técnicas multivariadas. Mas nós precisamos dessas ferramentas, então nós vamos fazer essa introdução sobre esse tópico. E nós daremos ênfase somente aos resultados que estão diretamente relacionados às nossas técnicas multivariadas e consideraremos também com detalhes a decomposição espectral, as formas quadráticas e as derivadas matriciais e vetoriais. Também daremos ênfase a alguns aspectos computacionais para obter matrizes inversas, incluindo inversos generalizados, autovalores, autovetores, fatoração de Cholesky, entre outros. As derivadas vetoriais e matriciais de funções, que são funções de matrizes ou de vetores, e a gente tem que derivar em relação a uma variável que é uma variável matricial, uma variável vetorial. Então nós vamos aprender isso aqui também, apresentando simplesmente as principais diretivas e discutindo algumas delas, ok? Então, eu vou falar nessa aula, essencialmente, sobre esse primeiro tópico aqui. Nas aulas posteriores, eu falarei sobre produto interno, comprimento, ângulo, distância e assim por diante, até a autonormalização de Gram-Schmidt. Então, vou falar inicialmente sobre a parte vetorial. Posteriormente, num outro material, eu tenho a parte matricial, em slides diferentes. Mas essa aula vai apenas esse tópico aqui, álgebra vetorial, essa pequena introdução. Então nós vamos considerar vetores p-dimensionais, tipo x, está em negrito, então esse x aqui é a anotação em negrito, quando eu dou aula eu ponho um tiozinho embaixo, ele é composto de alguns elementos, o x1, x2, até o xp, na sua forma transposta. Então esse símbolo aqui é transposto. Então nosso vetor x será sempre um vetor p-dimensional, p componentes, e um vetor coluna. Ele tem p linhas e uma coluna apenas. Então ele será considerado um vetor coluna. Um outro vetor y, por exemplo, y1, y2, yp, com p componentes, na sua forma transposta, então ele está em formato de linha, de vetor linha, aí tem esse t aqui que transforma ele num vetor coluna. Então ele é um vetor coluna, então quando a gente põe ele no formato de linha transposta, a gente está indicando que é vetor linha. Isso aqui é para economizar espaço no nosso slide, no nosso livro, tá? Então a gente escreve desse jeito, nessa notação particular. Então nós vamos apresentar, considerando esses vetores, uma série de propriedades e definições envolvendo vetores desse tipo aqui, que eu usei dois vetores x e y para ilustrar. Então o x está em negrito, o y está em negrito, são letras minúsculas para representar esses vetores, porque nós não estamos falando de estatística. Quando nós estivermos falando de estatística, algumas vezes esse vetor será considerado com letra maiúscula, que o pessoal da matemática usa a letra maiúscula para matriz e letra minúscula para vetor. Nós não. Letra maiúscula para nós, independente se é vetor ou matriz, significa uma variável aleatória, e letra minúscula a sua realização, o seu valor, o seu resultado, o resultado da variável aleatória. A variável aleatória é como se fosse uma fábrica, é uma analogia que eu gosto de fazer para os meus estudantes, e os seus resultados são os produtos dessa fábrica. Um outro aspecto que devemos considerar, que aventamos, para justificar essa exposição sobre a álgebra vetorial, diz respeito ao fato de que iremos considerar cada linha ou cada coluna de uma matriz de dados observados em uma amostra como um vetor em RP ou em Rn, dependendo se é o vetor linha ou o vetor coluna, respectivamente, dessa matriz de dados. Então, quando a gente toma uma amostra, ou temos variáveis aleatórias multivariadas, cada coluna de uma matriz representa uma variável, e cada linha
uma unidade amostral ou experimental. Então, nós temos N linhas, que são N unidades amostrais ou experimentais, e P colunas, que serão as P variáveis. Então, nós temos um vetor da linha, é o vetor da unidade amostral, das P variáveis que nós coletamos na unidade amostral. Se eu fosse uma unidade amostral e o peso, a altura, o número de fios de cabelo, né? Então P igual a 3, fossem as medidas tomadas em mim, então esse vetor estaria numa linha. Então o primeiro valor seria do meu peso, o segundo da minha altura e o terceiro do número de fios de cabelo que eu possuo. E assim por diante. A segunda linha seria de um outro indivíduo, na terceira linha de um outro, e assim por diante até o enésimo indivíduo. Se eu considerar a coluna peso, a primeira coluna, então eu tenho um vetor em Rn, um vetor n-dimensional. Se forem consideradas as linhas da matriz Y, dimensões n por p, n linhas e p colunas, os vetores representarão n observações multivariadas p-dimensionais. Então, as linhas, cada linha é um vetor de observações em cada unidade amostral. Então, ele é um vetor de P característica, P variáveis que foram mensuradas em cada elemento ou unidade amostral ou experimental que nós coletamos na nossa pesquisa. Por um outro lado, os vetores, se os vetores forem as colunas da matriz de dados, então eles representarão P amostras aleatórias de cada variável e terão dimensão n por 1. Então, se forem as colunas, nós consideraremos a coluna 1 do peso, a coluna 2 da altura e a coluna 3 do número de fios de cabelo nos n indivíduos. Então, eu tenho n medidas independentes, um em cada indivíduo, daquela variável ao longo do meu experimento. Em geral, independente, pode ter dependência, no caso de séries temporais ou de dados correlacionados parcialmente, né? Então, a multivariada vai contemplar tudo isso também, como é contemplado em outras áreas da estatística. Muitos métodos são apresentados de forma concisa quando a gente utiliza tanto a álgebra matricial quanto a álgebra vetorial. Então, essa é uma grande vantagem. Nós vamos inicialmente falar da álgebra vetorial e estamos apresentando alguns pequenos conceitos, alguns detalhes conceituais para iniciarmos nessa nossa conversa e vamos aprofundando em pequenas aulas, em aulas de curtas, né, de pouco tempo de gravação, né? Eu vou fazer aulas menores dessa vez aqui. Então, cada capítulo terá várias aulas. Enumeramos uma série de definições e propriedades da álgebra vetorial para a gente começar a estudar. Então, para um vetor x, seja ele p-dimensional ou n-dimensional, a multiplicação por um escalar real, C então é um escalar real, 1 por 1, resulta nessa propriedade. Eu vou multiplicar o C para cada elemento de x, C vezes x1, C vezes x2, se ele tiver dimensão P, C vezes xP, se for dimensão N, C vezes xN. Então, o escalar multiplica cada componente do x formando um novo vetor. Se ele tiver P componentes, então nós teremos um y1, y2, yn. Esse vetor está em negrito e esse x também está em negrito. As ilustrações gráficas da multiplicação de vetores por escalares está aqui. Então, tem o vetor x original, né? Ele tem um tamanho, ele tem uma direção e ele tem um sentido, né? Então, a direção dele está nesse ângulo aqui, em relação, por exemplo, a uma linha que eu colocar aqui no plano p-dimensional, né? É um dos eixos aqui, então ele tem essa direção no espaço. E o sentido dele, né, subindo aqui na minha tela. Então, quando a gente multiplicar esse vetor por 2, ele vai ter o dobro do tamanho desse vetor aqui. Então, quando a gente multiplica pelo escalar 2, se o meu C for 2, ele vai ter o dobro do comprimento. Se eu multiplico por menos 1, ele terá o mesmo tamanho do x, mesma direção do x, mas sentido oposto ao x. E se eu multiplicar por 2 vezes 2,5, né, negativo, então esse vetor x ele terá 2 vezes e meio o tamanho do vetor original x, com a mesma direção, mas sentido oposto ao do vetor x.
Então, a multiplicação por um escalar altera o tamanho do vetor. Então, faz o vetor crescer. Se esse número for um número maior que 1, vai expandir o vetor. Ou ele vai contrair o vetor, causando um shrinkage, que a gente fala em inglês, no vetor, se esse número que está sendo multiplicado em módulo for entre esse escalar, for um número entre 0 e 1, em módulo. Então, o sinal, se esse escalar é negativo, vai trocar o sentido, mas não a direção do vetor, como nós vimos nas ilustrações que eu acabei de apresentar. A segunda propriedade que eu gostaria de falar é a da adição de dois vetores de dimensões compatíveis, resultando em um terceiro vetor definido por Z aqui, que é x mais y. O que a gente chama de dimensões compatíveis? Se o meu vetor x é p por 1, obrigatoriamente para que a adição seja possível de ser realizada, o vetor y também tem que ser definido no RP, no espaço p-dimensional dos reais. Então, eles têm que ter o mesmo número, a mesma dimensão, p por 1, para resultar num vetor que é p por 1. Como que é o Z1? Como é que o elemento Z1 é formado? Ele é formado do correspondente elemento x1 adicionado de y1. A mesma coisa acontece para a subtração, né? Estou falando de soma, mas subtração é a mesma coisa. Porque a subtração só vai inverter o sentido do vetor y, e seria equivalente ao somar o x com o vetor mais menos y, que seria o y com sentido inverso, com os elementos com sinal trocado em relação a y. Então, eu somo os elementos correspondentes x1 mais y1, resultando no z1, x2 mais y2 resultando no z2, até xp mais yp resultando no zp, e o z, portanto, tem a mesma dimensão, ou seja, será p por 1 também, como são os vetores x e y, que são compatíveis para a soma. Então, geometricamente, a soma dos vetores é dada pela regra do paralelogramo. Então, a gente expressa o vetor x, o seu sentido de direção aqui, o vetor y, o seu sentido de direção aqui, ele tem um ângulo, entre o x e y eles possuem um ângulo. Eu faço um vetor paralelo aqui ao x, acrescento ele aqui no extremo aqui, eu transporto meu x para cá, né, no extremo, na ponta extrema do y aqui, então ele vai ter a mesma direção do x, mas colocado com origem aqui na pontinha, né, no final, no ponto correspondente ao final do vetor y no espaço. Então ele vai estar aqui, a mesma coisa eu faço lá, transporto meu vetor y aqui, então ele vai formar um paralelogramo, esse paralelogramo aqui, e se eu considerar esse vetor z da diagonal desse paralelogramo resultante, esse vetor z é a soma de x mais y. Então é a regra do paralelogramo. A soma é dada por esse vetor z aqui da diagonal do paralelogramo resultante. Portanto, se eu estiver subtraindo x menos y, o sentido do y tem a mesma direção, mas o sentido estaria para cá. Então, meu paralelogramo estaria para cá e a diferença estaria na diagonal do paralelogramo formado pelo outro lado, dado pelo sentido oposto que o y foi transformado pela multiplicação de menos 1 por ele. X menos y equivale que o y está multiplicado por menos 1. A soma vetorial ela é associativa. Então, se eu estiver somando x mais y mais z, associar a soma primeiro y mais z, ou x mais y e depois somar z, isso não afeta o resultado. Então, essas somas, ou somar x mais y mais z na sequência, como está, que seria equivalente a esse caso aqui, somar o que está no parênteses, depois somar o z, ou somar o parênteses no final do y com z, depois somar o x, não altera. Ou ela é comutativa, então se eu trocar o x, né, e o y, permutá-los de posição, x mais y é igual a y mais x, não muda nada nessa soma. A adição por um vetor nulo, então esse zero aqui é um vetor nulo, p-dimensional, né, se o x for p-dimensional. Então ele terá um vetor de 0, 0, 0, 0, com p componentes iguais a 0. Então se eu somar o vetor x com o vetor 0, ele vai resultar no próprio x. Então ele não
ele não muda o valor do x. E a multiplicação? Agora esse zero aqui, ó, veja, é diferente, um pouquinho simples, é mais fininho, então ele não está negrito. É porque o fundo azul aqui fica difícil de ver quem é negrito e quem não é negrito. Mas dá para ver a intensidade aqui desse zero aqui é bem mais forte do que esse zero aqui. Então esse zero aqui é um escalar, né? O real 1 por 1, o zero. E ele, se você multiplicar um vetor x pelo escalar zero, quando aquele c vale zero, resulta num vetor nulo, que é esse vetor p-dimensional composto de zeros. Então, a adição por um vetor nulo dá o próprio vetor e a multiplicação por um escalar zero dá o vetor nulo. Bom, na próxima aula que nós vamos apresentar, nós falaremos sobre o produto interno de vetores. Então, por agora é só, até a próxima aula.